Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Meu Pai, que noite que o Senhor marcou para nós. Glória a Deus, irmãos. Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom vir para a casa do Senhor para cultuar. E entrar naquelas portas com alegria, com cânticos, oferecer a Ele, como diz o salmista, o Salmo 100, né? E ouvir ainda o louvor, cantando as bênçãos do Senhor sobre a nossa família. Esse salmo no final fala de geração em geração. Eu fico impactado com essa palavra, irmãos. E vejo os meus netos aqui, a Gabriele, o Roger, o Miguel, o Nicolas que chegou. E eu vejo a minha geração, eu e o pastor Paulo. Nós, alguns já estão vendo essa geração. E quem não está vendo vai ver. E nós declaramos, como a palavra diz, que as bênçãos do Senhor estão sobre eles. Como foi falado aqui, às vezes nós entramos, sentimos falta de alguns, né? Mas a palavra diz que a bênção do Senhor está sobre eles. Logo, logo eles vão estar aqui. Não se preocupe, irmão. Entra aqui na casa do Pai, adorando, celebrando, oferecendo um culto a Ele, confiando nele, né? E sabendo que a nossa geração já é abençoada. Como diz a palavra, não é a nossa palavra, mas a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre toda a geração da nossa cidade, da nossa nação, de outras nações. Amém, querido? Glória a Deus. Quem está alegre? Estou alegre, irmão. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado nesse início de ano, não somente comigo, mas eu acho que em cada um de nós dessa casa, em cada irmão. E eu venho meditando, né? O pastor estava orando para nós não distrairmos. E domingo eu saí daqui, irmãos, triste, confrontada. E é bom demais. É bom demais, né, Senhor, pegar umas varas assim, ó. A gente chorar um pouco, despertar, acordar. Vamos se dizer assim, acordar para a vida. E a palavra ficou muito impactada. A palavra, ela assim, irmãos, se você tiver assim, não deixar nada distrair, sabe? Somente vagar, a gente ficar distraído. O Senhor nos ama, Ele tem cuidado de nós. Ele tem falado conosco. Amém, igreja? Eu e você, nós temos provado. Pedi para o Júnior ficar aqui, né, comigo. Palavra e o louvor. Amém, Júnior? Obrigado. O ano da fidelidade. E eu fiquei olhando aquela aliança. O Senhor tem uma aliança conosco, querido. Não esse ano. Há 2000 anos atrás. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha uma aliança, tem uma aliança conosco. E eu e você, nós temos provado. Não é no início desse ano. Todos os anos que você conheceu Jesus. Nós falhamos. Somos falhos, não somos perfeitos. Falhamos. Mas a palavra e Ele não falha. Ele continua fiel, querido. Eternamente, sempre. Desde Gênesis e Apocalipse, a fidelidade dele é eterna. E nós temos provado. Quantos têm provado aqui a fidelidade de Deus? Em todas as nossas áreas da nossa vida. Amém, igreja? Você tem provado a fidelidade de Deus? E como eu falei, irmãos, eu saí aqui domingo e fiquei a semana toda pensando aquela palavra que o pastor Fábio trouxe à igreja. A palavra do Senhor. Que aquele homem preparou um banquete
E muitos estavam cuidando dos seus afazeres, do seu interesse. E eu fiquei assim, confrontada, pensando na minha vida. E foi falado sobre nós ficarmos muito distraídos. Hoje o pastor mostrou um vídeo. E a pessoa que foi ministrar, louvor, ela falou assim, aquele momento, né, eufórico que todos nós cristãos ficamos, grita, tal, né, começa a celebrar e a cantora entrou bem quieta. E eu acho que o pessoal ficou assim, os irmãos devem ter ficado até impactados, né? Jeitinho dela. Mas ela falou assim, ó, eu não quero que vocês fiquem distraídos com a minha pessoa, um bom som, que é muito bom, tem qualidade, uma ótima dança. Não tinha lá, mas é muito bom, irmãos. E Deus gosta das coisas. Nós podemos contemplar todos os dias que nós acordamos, a criação, os detalhes, o arquiteto, que você começa a imaginar, refletir, olhar todos os dias. Que Deus, talentoso, criador. Já pode olhar para você mesmo quando acorda, para o seu esposo, ou para os seus pais, para os seus filhos. Meu Deus, Deus é tremendo. E eu saí daqui refletindo, não só esse domingo. Desde o início do ano, irmãos, que foi falado dessa aliança, dessa fidelidade. Cada domingo Deus tem falado conosco. Falando desse ano, né? Mas todo ano, Senhor, todos os dias o Senhor fala. Foi falado de, pastor Caio falou sobre perseverar e permanecer, que nós precisamos disso. Pastor Danilo falou sobre perdão. Ô, palavra tão pequena e tão profunda. E como nós lutamos, porque achamos que tem que ser um sentimento e não é um sentimento. Na minha hora, quando eu senti. Imagine se Jesus tivesse que sentir, irmãos, para nos perdoar. Você pode falar, ai, ai, ai. Ai, 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 irmãos. Pastor comentou, falou sobre José, de servir em todas as casas que ele passou, na prisão, serviu com fidelidade aquilo que ele aprendeu em sua casa. E tinha todos os motivos para não servir bem. E essa palavra, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fortalece, esse amor nos encontra todos os dias. Desde o princípio, Deus te encontra com Adão e Eva. Deus sabia o que tinha acontecido naquele dia. Eva se distraiu, querido. Imagine. Começa aí, não sei se você já... Eu gosto muito assim de imaginar, querido. Ficar somente aqui, ó. A gente lê, mas começa aí. Nós aprendemos isso no curso de teologia. Imagine esse jardim. Tantas coisas para contemplar. A criação, a fidelidade, o amor. E ele servindo, né? Ali, ó, desfrutando, dando nomes. Mas Eva se distraiu. E a presença estava lá. Como a presença está aqui hoje. Você vai embora e a presença vai estar com você, querido. A presença vai estar lá na sua casa, amém? A presença vai estar lá no seu serviço, segunda-feira. A presença vai estar lá na faculdade, na escola, na creche. Porque os filhos estão nesse lugar, amém? Mas ela se distraiu, querido. Todos nós conhecemos Gênesis capítulo 3.
A minha imaginação, tem alguns teólogos, dizem, não vou falar com certeza, mas se os pastores aqui tiverem certeza, né? Não, pastor, é isso mesmo. Eu acho que a serpente, os animais falavam, conversavam. Que o pastor Paulo, vou falar para o meu esposo, nós temos uma cachorrinha lá que adotamos, né, Leandro? A Estrela, que era deles, lá em casa. E a gente brinca e tal, mas é mais o pastor Paulo. E ele fala assim, fala, Estrela. E às vezes eu falo para ele, você já imaginou se a Estrela falar? Quem tem um animalzinho em casa? Já imaginou se fala, irmãos? Eu saio correndo. Uns vão repreender, um demônio. Outro já cai para trás. Desmaia. Mas eu acho que os animais conversavam, porque eu acho que se Eva não tivesse essa intimidade, ela não tinha parado para ouvir ela. Ela se distraiu naquele lugar, irmão. Satanás entrou naquela serpente e distorceu a palavra de Deus. Então, fique, irmão, ligado na palavra. Porque às vezes nós distraímos ou acabamos até distorcendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E essa fidelidade, essa aliança, irmãos, se eu parasse para pensar, olhasse para a Rosana, para a minha alma, não sei você. Teve o ano passado, ano retrasado, já teve um tempo que a minha vontade era de desistir. Já teve alguém aqui que teve vontade de desistir? Eu já, irmãos. Para com isso. Já tive. A minha alma gritando, para com isso. Para com coisa de igreja, crente, povo. Para. Mas, querido, quando eu olho aquela aliança e aquela frase, fidelidade, e trago no meu coração a memória, e o Espírito Santo fala assim, ó, a alma às vezes fala, desiste, para. Mas daí eu falo assim, não posso parar, não posso desistir, porque Ele fez uma aliança comigo. E eu provei todos esses anos e tenho provado a fidelidade dele sobre a minha vida. E ele me constrange. E ele vai ao meu encontro todos os dias e fala, e aí, Rosana? Não tem como, irmão, você retroceder mais. Se você olhar, tinha uma cruz aqui, né, pastor? Olhar, ela está vazia. Participamos da ceia todo mês, trazemos a memória, a fidelidade, a aliança. Examinamos tudo que ele fez, como diz a palavra, para a humanidade, para mim e para você, querido. E daí eu fico constrangida. Como eu posso desistir de um Deus tão poderoso, tão amável? A alma às vezes grita, querido. Mas se você estiver olhando para Ele, olhando para a palavra, você não desiste. Amém, igreja? Mas cuidado com as distrações. Porque podemos ser enganados por nós mesmos. E eu queria compartilhar algo, irmãos, sobre essa passagem de Mateus 25, 21. Essa noite eu queria compartilhar algo que Deus tem falado desde o começo do ano e venho meditando em todos os cultos, todas as terças que Deus tem manifestado. Na quinta que nós tivemos ali no grupo, com os pastores, Caia, a pastora Cláudia.
Foi bom demais com os irmãos. Ontem, no culto, a direção dos jovens. O culto era para o jovem pastor? Não, o culto é para o Senhor, mas eu aprendo com eles, irmãos. Tem um coração ensinável. Vamos ter um coração ensinável. Nós aprendemos, é muito bom, irmãos. Ficar em casa fazendo o quê? Pode fazer muita coisa, né? Mas é muito bom estar na casa de Deus também. Não que não podemos ficar em casa ou ter outras atividades. Mas nós escolhemos onde a melhor parte, como Maria, sentado na cadeira ouvindo e aprendendo mais um pouco sobre ele. E essa noite eu queria falar sobre dons, talentos ao serviço do reino de Deus, querido. Que fala aqui, ó. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu servo bom. Estamos bons, irmãos? Amém? Amém. Somos fiéis? Amém, igreja? Amém. Só que a pastora não vai ler todo esse capítulo. Porque vocês já leram. Não sei se vocês estão meditando sobre ele. Eu estou trazendo para mim, irmãos. O jovem rico fazia tudo, querido. Encontrou com Jesus. E Jesus fala para ele: quem disse que eu sou bom? Bom é o meu Pai. Jesus não tinha acabado a missão dele aqui na terra. Amém? Vocês estão comigo? E aqui fala sobre as parábolas dos talentos. Todos têm talentos aqui, querido? Amém? Todos têm dons? Amém? Glória a Deus. Então é para servir o reino. E eu anotei aqui, queridos, algumas coisinhas para mim e para você, essa noite. Talentos são conjuntos de habilidades naturais. Todo mundo tem um talento aqui. Você nasce com um talento. E você desenvolve na caminhada da sua vida. Eu vi o pessoal aqui no Ministério de Dança, eles ministram. E eu me alegro, irmãos. Eu sei que todas as meninas, as irmãs, ensaiam, as buscam fazer com excelência, com dedicação. Mas como é bom alguém que tem um talento. E eu sei que dei uma das meninas aqui, não que as outras são inferiores, irmãos, não leva para esse lado. Mas o lado profissional, a Jéssica. Ela estudou. É uma professora. Tem uma escola. Eu fiquei 10 anos com o Ministério de Dança, irmãos. Ministrando para as meninas. Cuidando. Sentando, compartilhando, orientando. Mas eu não tinha esse talento. Ela chorava. Criava ambientes querendo que eu dançasse. Mas nunca dancei. Só uma vez que não teve para onde correr, irmãos. Mas não foi para dançar. Era só um movimento. Levantava e descia. E eu dei glória a Deus, que eu acho que o pastor filmou na época. E eu não sei se já sumiu esse vídeo. E nos soltou na mídia. E eu fiquei feliz, glória a Deus. É muito lindo, porque na época a gente tinha assim... E tenho ainda, eu acho que as coisas do Senhor têm que ser com excelência. E nós caminhamos para isso, geramos isso nelas. Montamos uma sala, batalharam todas elas, compraram espelhos, barra. Procuramos
2 profissionais, que hoje tem uma escola aqui na cidade. Conversei com a professora para dar aula. Olha que lindo. Mas a gente tinha uma preocupação com as músicas. Mas sentei com a professora e eu falei assim, ó, elas vão vir fazer aula, foram fazer aula, mas eu vou trazer as músicas. E ela não era cristã. E ela ficou olhando para minha cara já pensando, vai ser música de crente, né? Mas daí eu selecionei alguns louvores, não muito assim, e ela ensaiava em cima daqueles louvores. Mas o sonho era que uma delas se formasse, talento, para dar aula, com excelência fazendo para o Senhor. Mas uma coisa que a gente conversava muito, e que nós precisamos, não é só de talentos, porque todos nós temos. E é importante, é bom, é maravilhoso, é importante para a igreja, é importante para nós, é importante para os ministérios, né, pastores? Mas também a gente precisa de dons. Porque o talento, querido, tanto o justo como o ímpio tem. Pessoas talentosas. Pastor Paulo, falei da Jéssica, né? Ela nem está aqui, nem perguntei se podia falar o nome dela. Pastor Paulo tem talento. Desenvolveu, chorou, eu contando dela. Para estudar essa bateria, incentivar, Paulo, irmão, incentivando. Estuda de madrugada, compra vídeo, revista, tem 1000 revistas lá em casa. Para estudar, desenvolveu o seu talento. Ele pode sentar ali, irmãos, vai se achar, né? Mas tem que estudar. Porque tem hora que eu dou uma cutucada, mas tá ruim, hein, filho? Ele senta ali, irmão. Se ele quiser, ele senta ali, ele toca. Ele ouve a música, dá umas falhas, né? Para quem entende. Senta e toca. É fácil, irmãos. Só você tem a habilidade de estudar, se aperfeiçoar. Todos nós, a gente faz o negócio acontecer. Porque o homem é inteligente. Mas só um homem ou uma mulher de Deus tem sabedoria do céu. E nossos talentos e os nossos dons, para quê, pastora? Para multiplicar, querido. Para servir. Porque o talento todos fazem. Mas o dom e a unção é para os filhos. Pastora, mas precisa, irmãos. Porque quem toca, que é música, entende. Se for um músico ruim, eu estou falando na área da arte. Não estou criticando, todos ministram, estudam. E estuda mesmo, irmão. Porque quem entende, a língua não vai aguentar. Vai embora, às vezes vai falar, meu Deus, aquele baixo, aquele violão, aquela pessoa que canta desafinou. É ou não é, igreja? Quem dança e sabe, se ela olha, meu Deus, que passo é aquele? Que giro, que mão levantada. Agora, quem não entende, irmãos, passa batido, mas acha lindo. Então, o Senhor nós temos que fazer com excelência. E aqui, queridos, nesse capítulo a gente vai vendo que todos receberam talento. Todos. Aqui, algumas pessoas receberam talento. Mas alguns não desenvolveram. Outros enterraram. Outros não multiplicaram. E olhando tudo isso daqui que nós fomos lendo, querido, e trazendo para a minha vida, e você pode refletir depois na sua casa, ou tem refletido, não sei. Às vezes, somos nós como igreja do Senhor. Somos nós, querido. E hoje, em geral, eu não estou falando da igreja aqui, mas em geral, como nós não queremos
servir na casa do Senhor. Como eu. Vou desistir com isso daí, não vou fazer mais nada. Passou isso na minha mente. Vou lá, sento no banco. Mas tem uma frase que fala assim, ó. Quem não vive para servir, não serve para viver. E hoje a gente está numa geração, querido, que ninguém quer fazer mais nada. Infelizmente. Eu tive num culto, numa igreja, que o pastor falou, anunciou no anúncio. Irmãos, estamos precisando de alguém para ficar na mídia. Isso daí é um despertar para mim e para você, querido. E vamos pagar o curso, quem tiver o desejo. Eu fiquei impactada. Eu fiquei assim, ó. Meu Deus do céu. Nós que temos um pouco mais na caminhada, quantos jovens queriam ser pastores? Não estou falando aqui. Quantos jovens queriam ser obreiro? Quantos jovens queriam entrar no ministério de louvor? Quantos jovens, homens e mulheres que se conheciam o Senhor e na caminhada já estava doidinho para servir na casa, se envolver nas coisas de Deus. Hoje eu estava conversando com jovens, não sei quantos bateristas tem na igreja, só tem 2 que tocam, irmãos. Por quê? E o Senhor trouxe isso em meu coração, querido. E depois de uns dias, de uns meses, assim, de umas crisezinhas, sabe aquela coisa de criança? Miguel está numa fase triste. Fernando está passando uma provinha de birra, de manha. É nós, os adultos. O Senhor, acho que Deus fala assim, deixa espernear. Chora aí, chora bastante. Chora, Rosana. Aí levanta, engole choro. Vamos para cima. E eu conversando com uma amiga minha, pastora, e ela falou, daí, como que você tá, pastora? Eu falei, ó, eu tive vontade de desistir. E agora? Não, já estou animada de novo. Não posso desistir, a fidelidade, a aliança, tudo que Deus tem feito. É manha. E ela falou, mas o que você pensa? O que eu penso? Eu quero trabalhar, quero servir. Já até falei com a pastora Tânia. Vamos para cima. Caleb, quero conquistar ainda. Tem muito para fazer, irmãos. Nós temos muito para fazer. Nessa casa, em nossa cidade. Na onde você trabalha, querido. Por que precisa do dom, pastora? Porque senão você vai ser uma pessoa natural, querido. Pastor Paulo tem que tocar. Estou falando do pastor Paulo Júnior, mas isso tem que gerar discípulos. Toca ali a unção. Tem que ver os dons. Manifestar a cura, a libertação. Davi ministrava, tocava a harpa, não cantava, não tocava ali, irmãos. O que acontecia com Saul? A dança. Não é só para dançar. Eu estou falando da arte apenas. Não sei se tem alguém que pinta, desenha, irmãos. Não, irmãos. Você tem que descer aqui, não sei, né, pastor? Mas pode ministrar na vida de alguém. A dança aqui que nós estamos dançando tem que trazer cura, milagres, libertação. Porque senão é técnica, irmãos. Não tem nada contra os coaches. Mas muitos ministram na igreja, usam até a palavra. Mas nada acontece. Importante. Conheço alguns profissionais. Tem o Beto, hoje é médico, vai estudar em Cuba. E o sonho dele é, não, eu vou estudar, me formar médico. Eu quero ir com o meu talento e a minha unção, cuidar de quem? Dos doentes. O talento dele, a sabedoria, a inteligência, é limitado. Aonde que a medicina ensinou, ele vai até um tanto. Aonde que ele não consegue, já entra o dom. Que ele já compartilhou isso comigo. Coloca a mão no enfermo e ora. Tá tudo ali machucado, tudo estourado.
Ora, Senhor, traz cura, traz vida. Assim tem que ser nós, querido. Assim tem que ser nós como igreja do Senhor. Lá no emprego, aqui, na edificação da casa, o aperfeiçoamento dos santos. Nós, os mais experientes, não vamos falar velho, né? Porque velho, a pastora gosta de jogar uma coisa velha. Lá em casa o povo chora. Mas nós que temos uma caminhada, nós temos que dar um testemunho, um exemplo de servir. E gerar isso em outros, esse desejo. E buscar a habilidade, os dons que o Espírito Santo já está aí, irmãos. Desenvolver, buscar isso em oração. Senhor, eu quero colocar a mão no enfermo e que acontecer um milagre, ele ser curado. Eu sou prova disso, irmãos. Eu tinha enxaqueca crônica, não tinha mais jeito. Todos os médicos falaram assim, isso daí, filha, não tem cura. Você vai ter que tomar essa medicação, todo mês um monte de ampola de injeção, até morrer. E um belo dia me deu uma crise. E o pastor Jorge Rocha, da Igreja Nazareno, morava, era meu vizinho. Na época eu estava começando, né, bem devagarzinho, querer Jesus. Querer de Jesus para resolver os meus problemas da minha vida. Não Jesus, na verdade. E eu acordei bem mal e ia para o pronto-socorro, que não tinha UPA ainda, faz um tempo. E o pastor Paulo falou assim, vamos pedir para o pastor Jorge, ele está acordado, que era um homem muito de oração. Eu ouvia toda a noite, querido. Pensa que eu ficava brava, aquele homem adorando o Senhor e orando. Ele falou assim, vamos ali, vamos pedir para ele orar por você. Batemos na porta dele, ele abriu a porta, era umas 3:30 da manhã. Falamos para ele, ele perguntou, o que está acontecendo? Hoje está na Noruega. Não sei se alguém de vocês conheceu. E explicamos a situação, pastor. Eu não conseguia nem falar, de tão ruim que eu estava. Simplesmente ele catou isso daqui, irmãos. Não é simplesmente, é algo profundo, penetra, traz cura, restauração, libertação, a palavra. Abriu em Isaías 53. Irmã, você crê na palavra? Amém, creio. Leu a palavra, catou o olhinho e me ungiu. Pode dar um glória a Deus? Jesus me curou. Glória a Deus, irmãos. Jesus me curou aquela madrugada. Ele estava adorando com seu talento. Sabia tocar teclado. Estava orando, mas tinha o dom da cura. Porque se fosse só talento, ele ia colocar a mão na minha cabeça. Ele podia até ler a palavra. Jesus podia curar. E ele pode, irmãos, porque a palavra dele é fiel. Mas Deus quer me usar você, querido. Hoje nós temos esse entendimento. Ele quer que nós servimos a nossa cidade, a nossa comunidade. Precisamos estar cheios, queridos. Cheios de Deus. Dons e talentos ao serviço do reino de Deus. Como é bom ter profissionais, pessoas talentosas, com habilidade para servir. Pastora, mas eu não tenho. Tem, irmãos. Tem. Todos nós nascemos com habilidade, talento. Pode ser um talento, está ali na porta, dá um abraço. Já cura alguém, já liberta. Um talento. Não, pastor, eu não tenho talento. Tem, irmãos. Tem algo diferente que o Senhor colocou em sua vida. Particular que só você pode fazer. Isso é muito importante. Lá em Efésios 4, versículo 12, fala assim que os dons é para aperfeiçoar os santos. Devemos servir, querido. No versículo 19, nesse capítulo aqui, 25, fala assim, ó, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Quem tem talento aqui? Quem tem dons? Jesus vai voltar à igreja.
E ele vai chamar os pastores e vai falar assim: eu dei um talento da sua igreja e dons. O que eles fizeram? E os pastores dessa casa, vou falar de nós. Ah, então, um enterrou, outro fez isso. E o seu líder, chama eles também. O que aconteceu? Enterrou. Porque às vezes nossa mentalidade é assim, ó. Onde foi falado sobre isso? Queremos jogar a responsabilidade. Mas com Jesus, irmãos, não vai ter um mimimi nosso. Porque ele vai chamar cada um individual e vai falar assim, ó. Eu te formei antes da criação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Te trouxe aqui nessa terra com talentos. Você me conheceu. Eu te dei os dons. Mas não tem, porque você não buscou o papo reto com ele, irmãos. É muito reto. E o que você fez? O que nós fizemos? Porque o talento e os dons não é nosso, irmãos. Tem um louvor que eu acho que cantou muito pouco nas igrejas. E a primeira vez que eu ouvi e que eu fui num culto, eu não tive coragem de cantar. Porque era uma mentira que a Rosana ia cantar. Eu estou gastando a minha vida para ele. Isso aqui é particular, meus irmãos. E eu dentro de mim pensava assim, gastando o quê? O que eu estou gastando, pai? Eu não tive coragem, irmãos, de cantar esse louvor. No temor do Senhor, eu não tive, porque eu pensava assim, ó, como que eu vou olhar para o Senhor? Estou gastando minha vida. E ele olhar para mim e falar, onde que você está gastando a sua vida? Com você mesmo? Então, irmãos, você pode estar pensando, meu Deus, que palavra, pastor. É, irmãos, começou comigo. E assim vai, de eternidade, vai em geração até Jesus voltar, queridos. Essa palavra aqui para despertar a nós. Então não vai ter, irmãos, como a gente escapar. E nós podemos também fazer muitas coisas na casa de Deus. E chegar naquele dia e falar, Senhor, eu expulsei demônios. Eu fui no grupo de convívio, eu ministrei, falei, tal, fiz isso. Ai, que lindo. E ele simplesmente, olha o papo reto. Não te conheço. Triste isso, né, irmãos? Pensou Jesus olhar para mim e falar, é capaz da gente querer falar, como é isso? Estava na sua casa, servi, trabalhei lá um monte, não me conhece não. E eu fiz tantas coisas. Ele falou assim, mas você fez no meu nome, era o meu nome. Era eu que estava fazendo, não era você, Rosana. Não te conheço porque você não tinha um relacionamento comigo, não tinha intimidade. Você apenas trabalhava para as pessoas. Mas quem fazia era eu. Não vai ter, irmão, escapatória para nós. Não vai ter desculpas naquele dia. Não vai ter como eu jogar no pastor Paulo, ai, meu marido. Ai, a Paula, a Fernanda, Túlio, Miguel, Roginho, tão pequenininho, Gabriel. Não vai ter, irmãos. A política, o sistema corrompido, não vai ter, irmãos. Porque nós vamos ter que dar conta, querido. E o 29 fala assim, ó, porque a todo o que tem lhes dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Já parou para pensar? Você tem algo, querido, do Senhor sobre a sua vida. Deus tira, pastora. Ontem aqui foi falar de Saul. Perdeu o reinado. De Davi.
Todos nós conhecemos, né? Um homem segundo o coração de Deus. Não perdeu o reinado, mas a família toda teve suas consequências. Todos nós sabemos. A luz parou de brilhar, querido. E aí? Então, cuide, querido. Sirva com alegria. Se disponha. Gere isso nos jovens, nos adolescentes. Não sei se pode, né? Os jovens gostam muito, que a gente não é jovem, né? Eu, pastor, chegamos aqui. Mas eu gosto, irmãos. Nós gostamos. É gostoso estar aqui junto. Venha. Não vou falar para vir dos adolescentes, não, se eles já nos matam. Viu, pastor? Não vem, não. Mas é bom estarmos juntos como comunidade. Para aprender, acrescentar fé em nosso coração. Para servir. Para isso que você tem, esse talento, esses dons. Para você, querido, multiplicar o seu talento. Porque eu, irmão, já estou com 53 anos. Glória a Deus. Tem uns aqui que estão com uma caminhada a mais. E garanto que o coração arde, quer servir mais. Mas às vezes, né? Vai chegando a idade, a gente não serve com tanto entusiasmo, porque o corpo não consegue. A mente está... Eu vejo lá minha sogra, está morando comigo, a mente quer fazer tudo, mas não consegue, porque o corpo não ajuda. Então, qual que é o nosso papel? Nós que estamos caminhando aí um pouco mais. Ensinar os outros. Né, irmãs? As irmãs estão assim, ó. E os jovens? Aprender conosco. E os adolescentes? Aprender com os jovens. E assim por diante, querido. Vai desenvolvendo os talentos e vai se aperfeiçoando. Por quê, querido? Porque amanhã... Um exemplo, vou pegar o pastor Paulo, né? Posso falar que é meu marido, ele não vai ficar bravo. Vai chegar uma hora que o pastor Paulo não vai ter tanta disposição, tanta habilidade. Habilidade vai ter, mas tanto vigor para ministrar um louvor. E daí, queridos? Multiplicou quem? Eu posso falar do meu esposo. Tem um monte de jovens que ele, até hoje, né? Um monte de jovens que ele deu aula com o talento dele e tem servido a igreja. Mas tem muitos jovens que ele, com o talento dele, ensina até hoje que não serve ao Senhor. Ou que serviu um período e não quer servir mais. Mas multiplicou com o seu dom. E eu e você? Que legado nós vamos deixar? Comece em casa. Que legado, que talento, que dom que você está deixando, que nós estamos deixando. Nós estamos deixando em nossa casa. Na igreja. O que nós temos servido? O Evangelho de Marcos, estou perdida no horário, irmãos. Marcos relata Jesus. Jesus veio como servo. Serviu, sofreu, até a morte e ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus! Está servindo, igreja? Servo bom e fiel? Você pode declarar? Amém. Está sofrendo? Jesus sofreu, querido. Aonde que quando começa assim, você vai assim... Está olhando para mim, minha vida, Rosana? Foi só alegria? Só caminhando? Com os meus talentos, os meus dons, curando? Jesus sofreu, querido. Eu e você não vai ser diferente. Jesus foi traído. Você já foi traído por alguém? Jesus foi traído na mesa, servindo a ceia. Jesus foi negado por Pedro. Alguém já te negou? Já passou por você? Eu não te conheço, não. Passando uma prova, uma dificuldade. Olha assim, não te conheço. Conhece fulano? Não te conheço, não. Judas deu um beijo. Jesus falou o quê?
cumpra o seu propósito. Irmão, será que nós estamos nesse nível? Alguém te traiu, me traiu, agora eu não sirvo mais. Me ignorou, não me conheceu, os meus talentos, os meus dons, não sirvo mais. Falou mal de mim, não sirvo mais. Imagine Jesus ouvindo. O que ele faz é Bezebu. É o demônio que está usando ele. Imagine se falar isso para nós. A casa cai, irmãos. Jesus sofreu. E sabe o que precisa hoje para a igreja em geral? Nós morrermos para a nossa vontade, para o nosso querer, para a nossa distração. Como nós distraímos. Só uma delas, o pastor falou de jogo. Ai, 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 quem joga bola. Série, nossa. O pastor queria já... Eu lá na cadeira ali, olhava para ele. O pastor gosta de uma série. Horas e horas, se deixar, o pastor fica até doido. Distraímos, irmãos. Eva distraiu e foi enganada. Nós somos distraídos por qualquer coisinha. Nós gastamos nossa vida, nosso tempo com distração, querido. Estamos perdendo tempo. Estamos servindo quem? Eu e você. Quem nós estamos servindo? Quem nós estamos gerando? Se você tem um chamado, Deus vai te levar para outra cidade. Quem vai ficar no seu lugar? Departamento infantil. Quem que vai cuidar daí do departamento? Se os pastores são levados para outra missão, para outro estado, para outra nação. E aí, quem vai tomar conta? Já parou para pensar? Irmão, nós estamos vivendo uma geração difícil. Que nós queremos... Eu sou uma dessas, posso falar. Já passou no meu coração. Ficarmos sentados. Restaurante, você senta. Cardápio. Escolhe o alimento. A pessoa traz. Se demorar muito tempo. Já aconteceu comigo. Será que é só com a pastora? Você já começa. Meu Deus, que demora esse lanche. Que demora essa comida. Vai no mercado, demora hoje. Já quase saí da graça. Senhor, pastor, calma, Rosane, meu pai, respira fundo. E nós comemos, se for bom, nós falamos e multiplicamos. Vai naquele lugar muito bom, mas se for um, irmão, não vai lá não, ruim, demora 1 ano o atendimento. O culto está demorando, a pastora está perdendo o horário aqui, pastor Fábio. Está demorando muito o culto. Palavra demorada. Irmãos, nós não conseguimos. Às vezes já aconteceu comigo. De ficar aqui, que seja 1 hora, meia hora. Tu vai ficar na eternidade daí. Como tu vai voltar de lá? Hã? Pensa aí. Senhor, eu não dou conta de ficar aqui porque eu estou distraído. Eu estou pensando, segunda-feira, conta para pagar, vou trabalhar, já está tarde. Meu Deus, eu tenho um compromisso depois daqui. E na eternidade? Mas eu brinco, irmãos, Jesus é esperto, Senhor. Uma brincadeira aqui da pastora, eu falo assim, Senhor, tu é esperto. Quando o Senhor descer da tua igreja, todo mundo já vai estar transformado. Porque eu tenho certeza, se não tivesse transformação, eu já ia ser eu a primeira. Olha, Senhor, Paulo, meu esposo que o Senhor me deu, a Fernanda e Miguel, já ia começar. Não, eu tenho que sentar aqui do lado do Senhor. Nossa, viu, o pastor não fez. A gente já ia reclamando, irmãos. A gente já ia reclamando, ou tipo, já empurrando o irmão, porque eu quero abraçar Jesus primeiro. Empurrava até minhas filhas, meus netos. Deixa, eu estou mais tempo, eu que vou abraçar primeiro. Mas Jesus é esperto, ele fala, o quê? Conheço meu povo. Que exclama pelo meu nome.
Já vem todo mundo transformado, porque senão nem eu dou conta. Eu falava, Senhor, eu morri naquela cruz. É, irmãos, é uma brincadeirinha aqui para nós. Mas é algo sério. Eu queria que você saísse daqui essa noite pensando, será que realmente eu sou um servo bom? Bom no que eu estou fazendo? Com os meus talentos? Será que realmente eu sou fiel ao Senhor? Será que eu sou bom aqui nessa casa? Será que eu estou aqui agora? Eu, Rosana, vou ser bom para essa casa. Será que eu vou ser fiel com os sofrimentos? Com as batalhas? Eu vou continuar sendo fiel, porque é forte. E disse-lhe o seu Senhor, tu és bom? É mesmo, igreja? Nós somos bons? Fecha o olhinho só um pouco e pensa, Senhor, eu sou bom. Só para você, não precisa falar não, irmãos. Eu sou fiel. Não, eu sou bom para o Senhor e fiel. Não, irmãos. Eu conheço nosso coração. Aí você fala, eu sou bom o suficiente na minha casa e fiel com a minha família. Eu sou bom mesmo, Senhor, com meus talentos, meus dons lá no meu emprego. E fiel. Eu sou bom aqui na tua casa. Eu sou bom o suficiente com meus talentos, meus dons na minha cidade. E fiel. O Senhor pode olhar e falar para mim, servo bom e fiel. Te dei vários talentos. E você desenvolveu essa habilidade. E te dei dons também. Para você exercer. Nessa cidade. E nós estamos multiplicando tudo que o Senhor nos deu. Irmãos, começa aqui comigo. E termina aí com vocês. Para você refletir sobre esse assunto. Durante a semana. Ou se você não refletiu ainda. Porque talento, irmãos, todo mundo tem. Nós precisamos, nessa geração, buscar os dons. Do milagre. O dom da fé. Ter fé o suficiente. O dom de orar e as pessoas se libertam. Dom da cura. Se você ler em Atos capítulo 2, tudo tinha sinais, irmãos, acontecia as coisas. Quem tem uma caminhada e hoje você para e pensa, por que a gente não vê mais isso, Deus? Será que nós não somos mais tão bom, tão fiel? Os discípulos, irmãos, a palavra diz que eles separaram aqueles que eram para cuidar da área social. Vamos dizer assim nos dias de hoje. Mas eles gastavam tempo com Deus, meditando naquilo que eles tinham. E eu e você, gastamos tempo com Deus? Ou gastamos tempo conosco mesmo? Com as nossas vontades? Ai, pastor, palavra dura. Irmãos, Jesus, a gente não ouve muito pouco. Tá aí. Não sei o dia nem a hora. E nós vamos dar conta. Cada um de nós não vai ter para onde correr. O céu, irmãos, a palavra é viva. O céu existe. E o inferno também. E os dias estão corridos. Você dorme e você já acorda. Parece que você nem dormiu, nem acordou. E aí, igreja? E aí, Rosana? E aí, pastores? Corremos atrás de muitas coisas, querido, que são passageiras e vai ficar aqui. Não estou falando que você não deve correr atrás de crescer, de estudar, de trabalhar, de conquistar as coisas.
Mas eu sempre pergunto para mim, e se Jesus voltar hoje? E aí, igreja? Jesus voltar hoje, Leandro? Jesus voltar hoje, Gabriela e Nicolas. Fernanda, Jesus voltar hoje. E perguntar para mim, para nós, cadê os talentos que eu dei para vocês? Não se distraia, querido. Não perca tempo. Use o seu tempo e fora de tempo de falar do Senhor. Aonde você passar, use o seu talento para falar do amor de Jesus. Que Ele é vivo, que Ele existe e Ele está para voltar. A qualquer minuto, a qualquer hora, queridos, Jesus vai voltar para nos buscar. E fala assim, Senhor, gera esse temor no meu coração, porque a semana vai começar e eu vou sair daqui e vai ter muitas coisas para eu distrair ao meio da minha caminhada. E eu sei disso, irmãos, quando eu morava na Manuel Ribas, tinha uma árvore que era pequenininha e eu todo dia passava na esquina para trabalhar. E um dia eu parei e fiquei observando, eu falei, meu Deus, ela estava na altura do Júnior, mais alto do que o Júnior. E eu pensei, meu Deus, eu passo aqui todo dia, de manhã cedo, volto depois do almoço, volto final da tarde. Como ela cresceu? E eu não vi. Pé de coqueiro, naquele posto. Perguntei ao pastor Paulo, como que é o nome desse posto que eu esqueci? São Pedro, que você falou? Era pequenininho. Eu era doido para arrancar aquelas folhas lá para me fazer uma decoração, uma folhagem, pintar. E esse dia eu observei, passei lá e eu, meu Deus, como que cresceu? Porque a gente está distraído, corre, cuidando das nossas coisas, das nossas vidas. E não contemplamos a criação, as coisas de Deus, irmãos. Com o corre das nossas vidas. E eu queria convidar você a se colocar em pé essa noite. E você pode estar pensando, pastor, que palavra dura. Não, a palavra não é dura, irmãos. A palavra é um despertar para as nossas vidas. A palavra é para nos transformar de dentro para fora. Queima aqui, ó. Quem já passou por uma cirurgia? Teve que tirar algum órgão, fazer alguma cirurgia. Não começa a queimar lá dentro? Estava falando para a pastora terça-feira. De dentro para fora. Vem queimar. É sim, irmão. Vem queimar em mim. É em mim. É em mim. É em mim. É em mim. Não é nele. Não é nela. Não é lá. É em mim. É de dentro. Os enfermeiros vêm te dar medicação, habilidade, talento. Os médicos fez uma cirurgia. Talento. Mas é em mim. É eu que passei. Então a palavra é uma... Corta assim, irmão. Dói. Dói, irmãos. Dói. A verdade dói, irmãos. Mas traz cura. Ele é um Deus que, ó, ele fere, mas ele cura. É um Deus que ele corta assim, ó. Sabe quando você corta? Você vai lá no pronto-socorro, a enfermeira não vai passar só um remedinho. Ela vai lavar. E o pior, irmãos, Miguel passou por esses dias, vai dar o ponto. Anestesia antes. Já está doendo. Imagina, ver aquela agulha. Eu nunca dei ponto, mas os meus, Fernanda, mas eu já vi, irmãos. Anestesia. Depois da anestesia, ó, o ponto. Para fechar o quê? A cicatriz. A palavra é assim. Ele rasga lá dentro. Depois vem com anestesia. E vem dar o pontinho para sarar. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. E pensa aí, fala aí com ele. Porque agora é um papo seu e dele. Eu só compartilhei aquilo que é dele, irmãos. Aquilo que ele ministrou em meu coração, que ele tem ministrado no nosso coração. Porque naquele dia não vai ser eu, não vai ser a liderança, não vai ser ninguém, vai você e ele. Vai ser aquele quartinho, como o pastor Paulo fala, quartinho, dia da reunião.
Não coletiva, mas individual. E aí? Então, para e analise e reflita esse minutinho aí, irmãos. E se você quiser, durante a semana, conversando com ele sobre esse assunto, é você e ele. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. E eu queria que você pensasse e falasse. Você sabe o seu talento. A pastora, eu não falei da Jéssica aqui, até desculpa, Jéssica, não está aqui. Falei do pastor Paulo. Falei da arte, irmão. Não falei deles, a arte, né? Mas tem muitos talentos aqui nessa casa. Tem muitos dons que tem manifestado e precisa manifestar mais, querido. E tem que multiplicar mais, querido. E eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o seu pai. Seu paizinho, não é o Criador, o seu pai que te deu talento e te deu dons. Ah, pastora, mas eu não sei. Busque, irmãos. A palavra do Senhor em 1 Coríntios fala para nós buscarmos. Capítulo 12. Lê em casa, buscar os dons. Ai, eu queria tanto orar. Mas não é só orar, tem que ter ação. Quando vir um enfermo, você vai lá e coloca a mão. Ah, mas não foi curado. Mas não é você, é o Senhor. Vai praticando a sua habilidade. Vai fazendo, irmãos. Vai fazendo que, vai chegar uma hora que você vai ver Deus continuar te usando ou vai te usar nessa área que você está pedindo. Discernimento. Pede discernimento. Pede aí para o Senhor, querido. Porque o talento eu e você tem. E os dons também. E se você não tem, é o momento seu com Ele pedir. Revelação, Senhor, eu quero ter conhecimento, revelação, sabedoria da Tua palavra. Pede a Ele, querido. E pede principalmente, Senhor, não me deixa de me distrair. Não me deixa distrair quando eu sair daqui e perder a Tua palavra. Não me deixe durante essa semana, Espírito Santo, eu me distrair com os meus afazeres. Não deixe me distrair com a minha família. Não deixe me distrair com as coisas boas. Não me deixe me distrair com